Boa tarde. Começo por agradecer à organização do Fórum de Mobilidade e Transportes, à amabilidade do convite para estar aqui hoje a falar sobre mobilidade sustentável. No programa oficial desta conferência, o título da minha intervenção é a Perspectiva Nacional sobre o Planeamento da Mobilidade Sustentável. É um título longo e, portanto, eu tomei a liberdade de substituir por Já Chegamos. A pergunta, já chegamos. E já chegamos porque o grande desafio que temos pela frente, de facto, é o de desacoplar o crescimento económico das emissões de carbono, ou seja, continuarmos a crescer economicamente e a progredir economicamente, mas sem que esse crescimento económico esteja associado à emissão de carbono, de gases com efeito de estufa. Na União Europeia, aliás, isso já está a ocorrer em todos os setores da economia, exceto num, o dos transportes. Ou seja, todos os outros setores da economia estão a emitir menos emissões do que emitiam há 30 anos e a economia está a crescer, mas no setor dos transportes isso ainda não está a acontecer. Por isso, a resposta imediata para o título da minha apresentação é não, ainda não chegamos lá, e a resposta difícil é aquela que nos dirá o quão longe ainda estamos e qual o caminho, ou melhor, quais os caminhos que devemos prosseguir. Tenho a ingrata tarefa de vos manter acordados após a hora do almoço e, portanto, vou começar por contar uma história. Em 1900, o transporte na cidade de Nova Iorque era essencialmente feito em coches puxados por cavalos. Estima-se que na época haveria cerca de 100 mil cavalos na cidade de Nova Iorque. Nova Iorque era uma cidade vibrante, com vários desafios para os gestores da cidade, e um desses desafios, talvez o maior dos desafios, era a gestão das grandes quantidades de esterco que eram produzidas pelos cavalos diariamente. De facto, o problema era tão crítico que a primeira Conferência Internacional de Planeamento Urbano, que foi realizada em 1898, foi dominada pela discussão sobre a gestão do estrume nas cidades. Incapazes de chegar a um acordo sobre a solução para o problema, ou sequer de imaginar cidades sem cavalos, os delegados à conferência, que estava prevista durar uma semana, abandonaram os trabalhos ao fim de 3 dias. Mas em 13 anos, tudo se alterou. Os veículos motorizados invadiram as ruas de Nova Iorque e transformaram profundamente o panorama da cidade. Os gestores da cidade ficaram, obviamente, aliviados, pelo menos durante os primeiros anos que se seguiram. A invenção e a rápida adoção do automóvel no início do século XX é um dos melhores exemplos de mudanças fundamentais na sociedade e, com certeza, o melhor exemplo em relação aos transportes. Até aí, as pessoas nasciam, viviam e morriam num raio de 50 km. Com os automóveis, as pessoas passaram a chegar mais longe, a frequentar bibliotecas, a visitar museus, a encontrar novos empregos, a apaixonarem-se por pessoas de outras comunidades. Os automóveis construíram um admirável mundo novo, do qual ninguém queria abdicar. As famílias estavam dispostas a pedir empréstimos bancários e a endividarem-se para ter um carro. A indústria automóvel cresceu, rápida e sustentadamente, criando centenas de milhões de empregos em todo o mundo no século XX. Esses empregos eram mais bem pagos do que a média, atraindo engenheiros talentosos para uma indústria que é uma das que mais gasta em investigação, desenvolvimento e inovação. Mas essa mudança radical trouxe consigo também enormes impactos negativos. A poluição do ar causada pelo transporte rodoviário é um enorme problema ambiental e de saúde pública. Eu peço desculpa por os slides estarem em inglês. Eu fiz uma apresentação pública há uma semana na Universidade do Minho perante investigadores internacionais e depois esqueci-me de converter para português. Peço desculpa por isso, mas somos aqui. Pelo menos estou a falar em português. Dizia eu que a poluição do ar causada pelo transporte rodoviário é um enorme problema ambiental e de saúde pública. Os óxidos de nitrogênio e os particulados emitidos pelo sistema de escape dos veículos podem causar problemas respiratórios e cardiovasculares graves e estima-se que sejam responsáveis por 4 milhões de mortes prematuras por ano. Os carros particulares passam 90% do tempo parados e têm uma taxa de ocupação de 30%. Além disso, cada carro pode ocupar uma média de 12 metros quadrados de área urbana para estacionar. Além de todas essas ineficiências, o transporte rodoviário é responsável por 15% das emissões totais de gases de efeito de estufa no mundo. Na Europa, todo o setor dos transportes, aéreo, marítimo, ferro e rodoviário, é responsável por cerca de 1/4 das emissões totais de gases com efeito de estufa. Mas, ao contrário de todos os outros setores da economia, como eu já disse anteriormente, o dos transportes é o único cujas emissões de carbono aumentaram nos últimos 30 anos.
O aumento de 33% nas emissões do setor dos transportes decorre do facto de que os ganhos de eficiência energética de todos os veículos a combustível fóssil estarem longe de superar o aumento substancial de quilómetros percorridos em todos os modos nas 3 últimas décadas. E esta é a primeira assinatura de quão difícil é o desafio da descarbonização. Nos últimos 30 anos, foi desenvolvida muita investigação na eficiência energética dos motores de combustão e introduzidas muitas inovações no mercado. Mas os resultados estão longe de ser empolgantes. Se no setor da produção de energia a descarbonização está a ocorrer através de um mix energético que é cada vez mais favorável às renováveis, nos transportes a mudança será sempre mais lenta devido à herança dos veículos que circulam nas estradas. Ao mesmo tempo, a descarbonização no setor de produção de energia e na maioria dos outros setores da economia está a acontecer principalmente por meio do investimento público e privado. No setor dos transportes, no que diz respeito aos veículos rodoviários de passageiros, um grande fator para a transição depende da vontade das famílias em endividarem-se para ter acesso a esses veículos mais ecológicos. Voltarei a este assunto mais à frente na minha intervenção. Portanto, já chegamos? Era a pergunta inicial. O debate em torno da descarbonização é público e global. As gerações jovens têm pedido ações imediatas e urgentes aos líderes políticos em todo o mundo. A sua motivação é legítima e a sua determinação muito clara. No entanto, é altamente improvável que uma única inovação tecnológica, como aquela mostrada no slide, seja capaz de introduzir uma mudança radical na forma como os transportes funcionam. E mesmo que essa tecnologia existisse, o processo de mudança do atual panorama para um mais verde levaria sempre mais tempo do que os 13 anos que levou Nova Iorque a passar de um modelo de coches puxados por cavalos para os veículos motorizados. O que teremos no futuro, e já estamos a assistir a isso mesmo no presente, é uma mistura de tecnologias e de inovações que introduzirão mudanças não substanciais, mas sim mudanças incrementais em diferentes modos de transporte e em diferentes regiões do globo a ritmos diferentes. A magnitude dessas mudanças incrementais dependerá de vários fatores, incluindo a disponibilidade de investimento público e de investimento privado. Sem investimentos, a inovação não acelerará e a adoção de soluções de transporte com menos carbono ficará estagnada. Precisamos, portanto, de muita inovação tecnológica para enfrentar a transição climática nos transportes, mas também de investimento público e privado, com a escala necessária para operar essa transição. A questão é para onde orientar a nossa atenção. O transporte rodoviário tem a maior parcela das emissões de carbono no setor dos transportes e, apesar de todos os ganhos de eficiência dos motores de combustão, o setor emite 30% mais do que há 3 décadas. Sabemos que a eletrificação da ferrovia é uma das formas mais promissoras de acelerar a descarbonização dos transportes. Simplesmente, os investimentos demoram muitos anos para se concretizar, principalmente em economias onde os níveis de investimento público são baixos desde a crise financeira de 2009. Por outro lado, para viagens longas, ou sobretudo em países geograficamente periféricos como Portugal, é e continuará a ser a aviação o principal meio de garantir a conectividade com outros destinos. No entanto, se o setor dos transportes não tem conseguido reduzir as emissões de carbono, é também em parte porque os ganhos de eficiência energética na aviação não têm sido suficientes para compensar o aumento substancial de quilómetros viajados. É, pois, nos combustíveis alternativos para a aviação e na substituição das viagens de médio curso de aviões para comboios que se joga também o futuro da descarbonização nos transportes. Mas esse futuro é essencialmente sob transporte rodoviário, tanto de passageiros como de mercadorias, pela simples razão de que este representa 70% das emissões totais do setor. É aqui, inevitavelmente, que essa transição pode ser mais eficaz e é aqui que o impacto da mudança tecnológica pode ser mais poderoso. É certo que, tal como na aviação, o aumento da eficiência energética das últimas décadas não tem sido suficiente para compensar o aumento de quilómetros. Mas também é verdade que, assim como na ferrovia, a eletrificação é a forma mais promissora para fazer essa transição. Por tudo isto, uma premissa importante da Estratégia Europeia para a Mobilidade Sustentável é que a descarbonização dos transportes só pode ser alcançada através de políticas que abranjam todos os modos de transporte e que considerem toda a cadeia de valor, desde os veículos às infraestruturas, passando pelas operações. Particularmente relevante neste contexto europeu é o Regulamento sobre a Implementação de Infraestruturas de Combustíveis Alternativos, um dos pilares do pacote Fit for 55, que permitirá expandir significativamente a rede pública de carregamento de veículos elétricos até 2030, garantindo a interoperabilidade.
tanto a interoperabilidade técnica quanto a interoperabilidade de serviço. Gostaria de recordar que estas premissas de interoperabilidade foram fundacionais do sistema português de mobilidade elétrica, o MOBIE, o que significa que Portugal já tem esta experiência em fazer esta transformação e isso deve dar confiança a todos aqueles que pretendem adquirir veículos elétricos. Mas antes de falar de mobilidade elétrica, deixem-me levantar o véu sobre aqueles 2 últimos anos do gráfico, que são os anos da pandemia. Aquilo que o gráfico revela é que a economia europeia ainda é extremamente dependente das emissões de carbono do setor dos transportes. Tal como as coisas estão, regressar aos níveis de emissões de carbono do início dos anos 90 significa desacelerar a economia aos níveis da pandemia. E isso não é de todo desejável, pelo que a descarbonização é absolutamente incontornável. Portugal tem vindo, nos últimos 15 anos, a construir uma agenda para a mobilidade sustentável. Em 2008, um consórcio de centros de inovação e empresas privadas iniciou o primeiro projeto no mundo para o desenvolvimento de uma infraestrutura interoperável de carregamento de veículos elétricos. O primeiro carregador foi colocado em operação em 2011 e hoje a rede MOBIE tem mais de 3.000 pontos públicos de carregamento em todo o país, operados por 80 entidades diferentes, com 25 revendedores de eletricidade e 15 fornecedores de pontos de carregamento. Mas à medida que o número de veículos elétricos aumenta, também aumenta a necessidade de mais infraestrutura de carregamento e mais espaço público será necessário, não apenas para instalar as próprias estações de carregamento, mas também para trazer energia da rede elétrica para as estações. Isso irá representar grandes desafios na forma como o espaço público é ocupado nas cidades, mas também fora das cidades, em particular em estações de serviço nas autoestradas. As soluções que permitem o carregamento de veículos elétricos em casa ou no local de trabalho respondem a uma parte considerável das necessidades de carregamento durante os dias da semana, quando as pessoas percorrem uma média de 30 km para ir de casa ao trabalho. Mas isso não é verdade em dias específicos do ano, em particular quando as pessoas viajam para férias, por exemplo. Um bom exercício para entender este desafio foi elaborado por um diretor de uma grande OEM europeia em novembro passado, em Lisboa, durante o evento paralelo à conferência Transport Research Arena. É assim. Imaginemos que na manhã do dia 14 de julho, 50.000 famílias parisienses decidem ir passar o fim de semana prolongado do dia da Bastilha a Marselha, nos seus veículos elétricos que estiveram a carregar durante a noite. Quando todos chegarem mais ou menos à mesma hora a Lyon, que é a 400 km a sul de Paris, toda a gente necessitará de carregar os seus veículos elétricos para o último troço da viagem. As perguntas que se impõem são: está a infraestrutura de carregamento pronta para responder a toda esta procura? Será que algum dia virá a estar? A que custo? Mas o desafio não está apenas do lado da infraestrutura de carregamento, está também do lado da aceitação dos veículos elétricos por parte das pessoas. Recentemente, a Comissão Europeia anunciou que a partir de 2035, todas as vendas de novos veículos a motor devem ser verdes. Estará o mercado preparado para isso? Desculpa. O endividamento familiar é o principal instrumento para financiar a aquisição de automóveis, sejam eles verdes ou não. Um estudo recente, publicado na Califórnia, mostra uma considerável assimetria na penetração dos veículos elétricos, uma considerável assimetria social e económica na penetração de veículos elétricos. A Califórnia tem um forte esquema de incentivos para a aquisição de veículos verdes, com apoios que variam de $1.000 a $7.500, dependendo do rendimento familiar. No entanto, esse programa ainda não é suficiente para superar a evidente desigualdade no acesso às tecnologias mais verdes. Resultados semelhantes foram apresentados em novembro passado, durante o London EV Show. A aceitação de veículos elétricos é substancialmente diferente em diferentes realidades sociais e económicas. Além disso, os resultados apresentados em Londres aparentam mostrar que a adoção de veículos elétricos está a desacelerar pela primeira vez em muitos anos no Reino Unido, o que pode indiciar que os setores da sociedade mais abertos a essas soluções já estão razoavelmente cobertos por elas. A equidade no acesso a soluções verdes de mobilidade deveria estar no centro da política pública para a descarbonização dos transportes. A questão que se coloca, para já, é se ela está devidamente a ser cuidada ou não. Falemos agora de ferrovia. No final do ano passado, o governo português anunciou o Plano Ferroviário Nacional. Nas últimas 3 décadas, Portugal tem investido principalmente na conectividade rodoviária. Temos, de facto, uma das melhores infraestruturas rodoviárias na Europa, em qualidade, mas também em capilaridade.
O mesmo não pode ser dito em relação à ferrovia. Até há poucos anos, o investimento em ferrovia garantia apenas a manutenção das infraestruturas existentes e o material circulante degradava-se. Agora as coisas são um pouco diferentes e a implementação do plano vai contribuir para a necessária transformação para uma mobilidade mais sustentável. Uma transformação que trará ganhos ambientais, mas também ganhos sociais e económicos. Em primeiro lugar, porque o desenvolvimento de uma linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa irá reduzir significativamente os tempos de viagem ao longo da nossa faixa atlântica, alterando a forma como as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto se relacionam. Em segundo lugar, porque uma rede ferroviária mais abrangente fortalecerá a unidade do território e os laços que constituem a nossa comunidade, construindo e valorizando ligações em zonas menos densas. E em terceiro lugar, porque transformará a mobilidade urbana, tornando a ferrovia um elemento estruturante da rede de transportes nas regiões metropolitanas. E, para isso, temos de fazer com que o comboio chegue ao centro das cidades, tirando lá os automóveis e devolvendo mais espaço público às pessoas. Um terceiro vetor de transformação que gostaria de abordar é a integração dos modos de transporte público e as tarifas a ele associadas. Portugal introduziu, em 2019, um programa de redução substancial das tarifas dos transportes públicos, principalmente nas zonas periféricas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Como todos sabemos, o transporte público é um serviço essencial, que desempenha um papel crucial nas nossas vidas diárias. Ele fornece transporte para milhões de pessoas todos os dias, permitindo que elas cheguem ao trabalho, à escola, tenham acesso à cultura e desenvolvam relações sociais. No entanto, o custo pode muitas vezes ser um fardo financeiro significativo, principalmente para famílias de menores rendimentos. Ao reduzir o custo do transporte público, podemos torná-lo mais acessível a todos, independentemente da sua situação financeira. Isso beneficiará não apenas os indivíduos, mas também a comunidade, reduzindo o congestionamento e diminuindo o impacto ambiental. Já este ano, o IMT, em parceria com os transportes metropolitanos de Lisboa e com os transportes intermodais do Porto, apresentou um projeto para a criação de uma plataforma única de bilhética para Portugal, partilhada por todos os operadores em todas as regiões do país. Os primeiros testes de interoperabilidade entre os sistemas de bilhética de Lisboa e do Porto irão ocorrer no final deste ano. E a plataforma deverá estar pronta a ser implementada em todo o território nacional no final do próximo ano. A plataforma umbilhete.pt permitirá, assim, no futuro, introduzir novos tarifários intermodais e interregionais. A par de um maior investimento no caminho de ferro e noutros meios, Portugal começa a criar um sistema de transporte público sólido que vai mudar substancialmente a forma como as pessoas se deslocam e que trará ganhos ambientais e económicos para todos. O IMT é a entidade nacional que coordena as estratégias nacionais para a mobilidade ativa pedonal e para a mobilidade ativa ciclável. É este o quarto vetor de transformação que eu gostaria de referir nesta apresentação. Estas estratégias têm várias dimensões, mas aquelas pelas quais eu tenho um maior carinho são as direcionadas às crianças e aos jovens. São eles que irão fazer as escolhas sobre os seus hábitos de mobilidade no futuro e são eles, portanto, que vão condicionar as respostas da manhã. Sabemos que os jovens hoje já não privilegiam tanto ter um automóvel como eu e como se calhar muitos de vocês o fazíamos quando éramos mais novos. Sabemos igualmente como as cidades ficam mais congestionadas em período escolar. Basta notar como o trânsito aqui em Lisboa tem sido mais fluido por estes dias, desde que começaram as férias da Páscoa. Por último, sabemos que é essencial para o crescimento dos jovens serem autónomos na sua mobilidade. E, para isso, precisamos de garantir que eles circulam de forma segura nas cidades e vilas de Portugal, seja a pé, de bicicleta ou de transportes públicos. Por isso, é muito importante trabalhar em proximidade com as escolas, com as autarquias e com os jovens, para que sejam eles próprios a tomar a iniciativa de se deslocarem para a escola de outra forma que não de carro com os pais ou os avós, podendo, dessa forma, alterar o panorama atual e ajudar a construir cidades mais sustentáveis e saudáveis para o futuro. Termino esta minha apresentação com algumas palavras sobre os desafios que um Instituto Público como o IMT enfrenta face a todas as alterações anunciadas nos transportes. Enquanto regulador técnico dos transportes terrestres em Portugal, o IMT precisa de acompanhar de perto todas as alterações regulatórias e inovações tecnológicas que são introduzidas na Europa e no mundo. A descarbonização e também a digitalização vão tornar o ecossistema de transportes mais diversificado e complexo, o que significa que os instrumentos legais e regulamentares devem ser projetados para aproveitar todo o potencial das inovações em vez de se transformarem em obstáculos. Para isso ser possível, o IMT, em particular, e a Administração Pública Nacional, em geral, têm de estar devidamente capacitados
E o apelo que aqui deixo é que se invista também no reforço das competências da administração pública portuguesa para que a transição climática e digital seja mais efetiva. Mais uma vez, muito obrigado por me terem convidado a estar aqui hoje.